Olá, turma! Retomamos o nosso diálogo para falar de atos administrativos. A vida em sociedade está subordinada às regras impostas por diferentes instituições às quais nos vinculamos, conforme demonstra a história da documentação jurídica. Nesse sentido, a administração pública pratica atos distintos em razão de prerrogativas legais, denominados atos administrativos. Autores do direito apresentam conceitos acerca de atos administrativos, entre eles Maria Silva Zanella de Pietro, Cretella Júnior, Celso Antônio Bandeira de Melo, Eli Lopes Meirelli, todos coadunam com a ideia de que um ato administrativo representa uma vontade manifesta da administração pública ou de seus representantes, cuja finalidade, segundo Meirelles, é adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Trata-se, portanto, da atuação da administração pública e do Estado. Por exemplo, a emissão da carteira de motorista, multas de trânsito, licenças para construção. Os atos administrativos produzem uma infinidade de documentos jurídicos que reverberam no cotidiano da sociedade. A existência de um ato administrativo com produção de efeitos jurídicos depende de pré-requisitos essenciais: competência, finalidade, forma, objeto e motivo. A competência representa o poder legal para agir em nome da administração pública, agentes com atribuição legal, e por isso mesmo está subordinado à lei, multa aplicada em infração de trânsito. A falta de competência ao executar um ato desta natureza ou seu exagero o torna inválido. Finalidade de um ato administrativo tem relação com o cumprimento de ações voltadas ao interesse da coletividade, isto é, a uma supremacia do interesse público em relação ao privado. A forma é o modo como a administração pública expressa seus atos. Em geral, a forma é definida por lei, decreto, portaria, mas há aqueles que são expressos verbalmente, sons, imagens ou outro procedimento. O objeto trata do conteúdo expresso no ato. O motivo é a razão pela qual o ato é realizado. Há de ter o fato e a previsão legal. Deve existir uma justificativa de fato e de direito. Classificação dos atos administrativos. A administração pública tem a liberdade de agir a fim de garantir o cumprimento de suas obrigações para com o interesse público, de acordo com o regramento estabelecido. Há uma variedade de classificações, a depender do pensamento do doutrinador, com pequenas variações em nomenclaturas. Quanto à formação ou a vontade da administração pública, pode ser simples, resulta da manifestação de um único órgão ou autoridade, compostos, formados por dois atos, onde a manifestação de um órgão é dependente da vontade do outro para surtir efeito. Por exemplo, a nomeação de um Procurador-Geral da República depende da aprovação do Senado, havendo um ato principal e um ato acessório. Complexo depende da manifestação da vontade de dois ou mais órgãos para a constituição de um único ato. Quanto à liberdade de agir, os atos podem ser vinculados, prescritos em lei sem margem de escolha. O cumprimento de requisitos de licença para dirigir obriga a administração pública a seguir a lei para emissão da CNH, a aposentadoria por tempo de serviço. Atos discricionários. A administração pública tem a liberdade de escolha de acordo com a conveniência e a oportunidade, avaliando caso a caso. Alvará negado em razão do interesse público, porte de arma, por exemplo. Quanto aos destinatários, pode ser individuais, destinada a uma pessoa em função da situação jurídica específica, exemplo, nomeação ou demissão do servidor. Gerais, voltados à coletividade, sem especificar o destinatário, por exemplo, um edital para o ingresso no curso de pós-graduação. Quanto à supremacia do poder público, pode ser de gestão, emerge da prática horizontal entre o poder público e o privado. Exemplo, a UFBA faz locação de um imóvel para atender uma necessidade. De império, nasce do poder coercitivo da administração pública sobre o particular.
poder de polícia. Expedientes são aqueles que visam atender rotinas administrativas de cada órgão internamente. Exemplo, ofícios enviados pela coordenação do curso à Secretaria-Geral de Curso solicitando a emissão de diploma. Quanto à abrangência, eles podem ser internos, são atos que produzem efeitos internamente sobre seus órgãos ou agentes, exemplo, a portaria do reitor suspendendo o expediente da UFBA. Externos são aqueles que excedem os limites da administração pública, alcançando os administrados ou particulares que possuam alguma relação com a administração pública. A tipologia dos atos administrativos, segundo o professor, magistrado e autor de livros Eli Lopes Meireles, que versa sobre o direito administrativo, é assim apresentada. Ordinários são aqueles internos direcionados aos servidores da administração pública, circulares, ofícios, despachos. Normativos, representado pela lei em sentido material, exemplo, decretos, resoluções. Punitivos são os relativos àqueles que impõem penalidades tanto aos servidores públicos quanto aos particulares, em razão de condutas irregulares, multas, advertências, demissão. Negociais são os que mantêm uma relação entre a administração pública e o particular, onde a vontade do particular coaduna com a vontade pública. O particular é autorizado a exercer uma atividade, licenças, permissões, admissões, homologação. Enunciativos, trata-se de atos nos quais a administração pública certifica, atesta ou opina sobre fato ou situação, exemplo, certidão, declaração. Então, turma, para reforçar nossa compreensão relativa aos conceitos, elaborei a atividade complementar 1, que está disponível na plataforma Moodle. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.